Ei, gente, a paz do Senhor. Nós vamos começar uma série falando sobre perdão. Isso mesmo, algo difícil, né? E antes, eu quero neste primeiro vídeo compartilhar com você uma experiência, um despertamento, na verdade, que o Senhor me deu sobre esse assunto. Fique conosco, que Deus te abençoe. Mas eu sobrevivi. Na madrugada do dia 16 de março, o Senhor me deu um despertamento. Foi antes dessa quarentena. Eu podia ver a igreja sendo arrebatada, só que diferente do que a gente vê na Bíblia, que será no abrir e fechar de olhos, muito rápido, eu podia ver isso de forma lenta. Eu acredito exatamente por se tratar de um despertamento, era para mim ver os detalhes do que o Senhor queria mostrar. Então eu via que as pessoas subiam por etapas, exatamente como quando a gente vê a chuva vindo em outra cidade, você está na BR, por exemplo, no carro, e vê ao longe uma nuvem carregada e vê que está chovendo e sabe que logo a chuva vai chegar até você. De repente eu me encontrava na minha casa e a gente tem um quintal bem amplo e aqui estava toda a igreja que eu reúno. E essas pessoas esperavam de mim uma resposta de por que elas não começaram o processo de transformação, de por que não estavam subindo. Havia uma apreensão, um medo. E nesse momento eu observei que havia trevas sobre a terra, e essas trevas eu sabia que não era só aqui no meu bairro, mas em toda a terra. E essas trevas era que não era nem dia nem noite, era como se tivesse nublado, com o tempo bem carregado, né? E nesse momento eu estou desesperada, porque que eu ainda não comecei a subir, o que está acontecendo, eu começo a querer entender o porquê. Até que a minha amiga que viu todo o processo, eu estou resumindo para o vídeo não ficar muito longo, ela me disse: Vivi, o Senhor quer falar com você, para você trazer um recado para nós do que está faltando na igreja, para a igreja subir. E havia um sinal de transformação, né, que o Senhor me permitia ver o processo, aquilo que ninguém vai ver, né? O processo de transformação dessa carne mortal no corpo imortal, no corpo de glória que será arrebatado. E o início desse processo se dava pelo dedo, como se fosse um formigamento, e na ponta do dedo começava a sair uma luzinha, tipo purpurina, né? Ela ia saindo essas luzes, e a gente sabia que era o início do processo de transformação, que começava pelo dedo e ia a ser no corpo por inteiro. E então eu subi para a varanda da minha casa, desesperada, querendo entender o porquê que eu não sentia essa transformação no meu corpo, porquê que eu não estava vendo nada, e eu começava a pedir perdão de tudo que eu podia imaginar e nada de acontecer algo novo em mim. E de repente eu olhei, né, eu estava no segundo andar, eu olhei à minha direita e não havia a casa dos vizinhos. E eu podia ver ao longe o arrebatamento acontecendo mais uma vez. Eu sabia que o pessoal da Serra tinha subido, e Vila Velha estava subindo, e estava vindo por etapas, Vitória, e estava chegando na gente. E nesse momento que eu ouvi o soar da trombeta. E quando eu ouvi o soar da trombeta, ela tocava e se estendia o seu soar. E essa extensão do seu soar, eu podia ver uma barra, como quando a gente vê a bateria da câmera baixando, e a barra estava bem pequenininha, era a última oportunidade, era o tempo final. O soar foi mais ou menos assim, eu quero colocar aqui para vocês terem uma ideia. Aleluia. Essa extensão era a última oportunidade. Ela tocava 3 vezes, e na sua terceira vez, essa extensão do soar era maior. E eu sabia que o nosso tempo estava findando. Então, nesse desespero de porque está chegando aqui na nossa cidade, no nosso bairro, e eu ainda não sei o que a gente tem de errado, que não está subindo, eu começo a pedir ao Senhor perdão de tudo que eu podia imaginar, e eu começo a ficar desesperada. É interessante que eu fico desesperada exatamente por aquilo que eu sempre falo, que o meu medo não é o inferno, o meu medo é perder a oportunidade, a única chance que eu terei de ver o amado da minha alma, de encontrar o meu Senhor face a face. E eu cito exatamente isso. E nesse momento que eu estou tentando entender o que está acontecendo, o Senhor fala comigo: perdão. Fale para a minha igreja sobre perdão. E quando ele diz isso, eu começo a pedir perdão de tudo, mas eu continuo com o corpo pesado.
nada novo acontece. E quando nada novo acontece, eu estou deitada na varanda, desesperada, né, querendo entender, achar a solução e começar a subir. Eu começo a chamar as pessoas que me feriram. Pessoas que me feriram na infância, pessoas que me feriram na adolescência. Eu trago o nome dessas pessoas. E eu começo a citar o nome delas e a dizer: fulano, eu te perdoo. Em todo o tempo eu estou achando que eu deveria pedir perdão, mas nesse caso não era. Eu dizia: fulano, eu te perdoo. E quando eu disse o primeiro nome, eu te perdoo, eu comecei a levantar do chão. E aí eu percebi que aquilo funcionava e eu sei que o tempo estava acabando, então eu comecei a falar ainda mais rápido. Eu fui falando nome após nome: ciclano, eu te perdoo. E eu voava mais rápido. Ciclano, eu te perdoo. Fulano, eu te perdoo. Até chegar na minha fase adulta. E as pessoas que me feriram já na minha fase adulta, e eu chamava ela pelo nome. E eu dizia: fulano, eu te perdoo. Ciclano, eu te perdoo. E elas eram colocadas na rua principal do bairro, que vai até a BR, uma ao lado da outra. E nesse momento eu já estou numa altura mais ou menos de uns 3 andares. E eu lembro que eu tenho que avisar a igreja. E eu tento voltar, eu tenho dificuldade porque eu não estou andando, né? Estou voando. E eu encontro a minha mãe. E eu começo a balançar os ombros dela e a dizer: mãe, você precisa liberar perdão. Mãe, a trombeta está soando, você está ouvindo, mãe? É o último soar. Se você não for agora, mãe, acabou a sua chance. Você precisa ir agora, mãe. Perdoa, você precisa liberar perdão. Mas ela falava: não, isso aqui eu não vou perdoar. Isso aqui é impossível de perdoar, isso aqui eu não tenho como perdoar. E eu balançando os ombros dela, dizendo: mãe, você precisa liberar perdão, mãe. Jesus está voltando, é a nossa última oportunidade. E atrás dela, as casas desapareciam. Eu via quando o fogo começava a subir, onde era para ser casa. Eu digo: mãe, o inferno está se aproximando. Se você não liberar perdão agora, você vai ficar. E ela muito dura. E do lado dela eu vi uma fila de pessoas que eu conheço e que já me disseram que não vão liberar perdão, que para tal situação não libera perdão. E eu tentava fazer todas elas entender a urgência disso. E nesse momento eu deixei elas e vim avisar o restante da igreja. E aqueles que ouviam começavam a ajoelhar, começavam a pedir perdão. E as pessoas que elas pediam perdão eram manifestas. E um detalhe importante é que eu me lembro que quando eu falo com a minha mãe, ela cita o nome de um senhor, dizendo: isso aqui não tem como eu perdoar. E esse senhor já é falecido. E eu, quando eu conheci, eu muito pequena, ele já era um senhor de cabelos bem brancos. E nesse momento eu vejo ele. No momento que ele é citado, eu vejo ele. E eu acredito que era exatamente o Senhor falando que a gente precisa liberar perdão, não só para quem nos magoou recentemente, não só para quem nos feriu nesse tempo presente, mas para quem nos feriu há tanto tempo que talvez até já partiu. Nós tivemos a oportunidade de contar para minha família, a gente teve um culto doméstico com toda a família, eu pude contar, houve um quebrantamento, foi muito lindo. Eu contei chorando muito, porque no dia eu fui fazer, né, a entonação na trombeta na boca, e eu chorei muito, foi até difícil de concluir, e foi uma obra linda que Deus fez. E minha mãe disse que o coração dela era como caixinhas, que por mais que ela abrisse uma, outra continuava fechada. E depois ela lembrou do nome da pessoa e contou um pouco da história do que a pessoa fez a ela. Minha mãe foi criada em casas de família, né? Foi abandonada pelos pais, então dá pra você imaginar que a história dela é muito doída. Enfim, eu decidi passar para a igreja. O Senhor me ordenou passar para a minha igreja. E eu ia pregar, né? Eu não contei no dia que o Senhor me deu, porque a nossa igreja estava em festa. E eu ia pregar no outro domingo. E eu achava que eu ia ter a oportunidade de contar do altar no outro domingo. Mas veio a quarentena e não nos permitiu estar no altar. Mas eu consegui, através de uma live privada, passar para toda a igreja. Para a igreja eu passei mais detalhada, porque havia nomes, né? Havia situações que precisavam ser citadas. E para eles eu passei mais detalhado. E quando eu orei ao Senhor perguntando o que começar a falar no canal, e Ele disse: conta. Porque eu te disse que era para você, quando acordasse, escrever. Lembra? Eu falei: lembro, Senhor. Conta, para que a minha igreja entenda que não é só seguir as regras,
mas ela precisa liberar perdão, porque uma pessoa que não libera perdão não tem o coração leve, não tem a alma leve, não tem como subir. E era exatamente isso. Antes de entender o que ele queria, o meu corpo estava muito pesado. E assim que eu comecei a chamar as pessoas pelo nome e a dizer para elas que eu perdoava, eu comecei a levitar, a voar mais alto. Eu acredito que o Senhor está falando conosco de forma linda, que não é tempo mais de guardarmos mágoa, de estarmos, com o coração pesado, mesmo que a dor que alguém te causou é alguém que já partiu, é alguém que já não está entre nós. Você precisa liberar o perdão, você precisa desprender o seu coração, que você convide mais alguém, compartilhe essa mensagem com mais alguém e não se esqueça, Jesus está voltando.